Então, a gente começa o de hoje com o minicurso, né? O segundo módulo do minicurso, com o professor Domingos Sávio. Queria agradecer a parceria do Sávio, do Legal, professor tá Sávio bom. com a ECIP, e agradecer a presença de vocês. E espero que seja mais um dia construtivo para todos. Obrigado também, Sandrine. Bom dia a todos, né? Todos bem-vindos e, mais uma vez, satisfeito, né? Com a oportunidade de estar compartilhando conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Pronto, então eu vou compartilhar a minha tela, nós vamos então decolar. Então, nós ficamos a semana passada, né, nesse slide, né, que é a parte de criar novos hábitos. E aí, claro, nós já vimos algumas colocações, né, acerca da questão da gestão do tempo e o quanto isso é importante para nós mantermos um nível adequado de produtividade. E, claro, nós vamos seguir ainda falando bastante coisa sobre essa temática e vamos ver que é possível, né, a gente ter uma boa produtividade, mudar os nossos hábitos, até mesmo o nosso modelo mental em relação à nossa condução de tarefas diárias e melhorar a nossa vida, né, a qualidade de vida e também elevar a nossa produtividade. E aqui nós temos aqui 3 pontos, né, que nós já discutimos, nós vamos retomar então a partir daqui, né, que é a questão do gatilho, a rotina e a recompensa, né? Ou seja, o gatilho, sinal ou lembrete de que você deve iniciar uma tarefa, ou seja, a gente ter essa insight, né, esse direcionamento, esse hábito, né? A gente está sempre colocando de uma forma que fique clara, né, as tarefas a ser iniciadas. Claro, a gente também tem que respeitar essa ordem de prevalência, né? Nós temos tarefas ou atividades que elas são sucessoras ou predecessoras, que elas têm sua dependência uma da outra, e então a gente tem que estar entendendo e respeitando essas questões, né? Mas o importante é a gente, como nós vimos na aula passada, saber distinguir aquilo que é importante e o que é urgente. Urgente é porque precisa ser feito. E importante é porque tem relação direta com os resultados, né, tanto do meu trabalho como em relação aos requisitos e objetivos organizacionais. Então, nós vamos ver também, né, daqui a pouquinho, que nem sempre aquilo que é importante ele é urgente, né? E nem aquilo que é urgente é importante. Mas quando ela é importante e ela é urgente, então nós damos mais atenção. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E aqui tem a questão da rotina, né, que é a execução da tarefa propriamente dita, ou seja, eu organizo as tarefas, né, na ordem, né, de prioridade, levando em consideração o caráter de urgência e importância. Em seguida, eu vou organizar minha rotina de trabalho. É importante a gente ter essa rotina de trabalho. Eu estava até discutindo agora há pouco aqui, né, sobre a gente criar, né, que eu acredito que, assim, algum de vocês ou todos, não sei, uma boa parte, usa aquele painel 3D, né? Que é aquele painel que a gente coloca o do, don, doig, done, né? Ou seja, a gente faz assim, até uma planilha no Excel. Inclusive, eu vou fazer uma daqui a pouco, já vou colocar no material que eu vou mandar para vocês também, para vocês terem esse painelzinho 3D, né? Bem estruturado no Excel. Então, o que a gente busca é fazer com que as coisas elas fiquem bem organizadinhas. Inclusive, também eu fiquei de mandar o material, mas já estou organizando a pasta, porque o arquivo com a ferramenta Roda da Vida, ele deu um probleminha e eu estou aqui dando uma restaurada nele. Mas acredito que ainda hoje, né, eu vou estar mandando isso, né? Ou eu ou Milena vai estar mandando para a Sandrine para passar para vocês os exercícios. É importante a gente praticar exercícios, são coisas simples, mas que têm assim, uma relevância bem legal quando a gente fala na questão da melhoria da produtividade. Tá? E no terceiro ponto tem as recompensas, né? Ou benefício por completar a tarefa. Aqui a gente não está se referindo diretamente à questão financeira, não é isso. Mas aquela satisfação, saber assim, sabe, você ter no seu âmago, no seu íntimo, no seu interior, no seu self, né?
essa satisfação, poxa, o dia foi cansativo, mas eu cumpri tudo direitinho, realizei minhas tarefas, tive êxito e tal, bem legal. Né? Tem aquele dia que a gente chega em casa super cansado, tá? A gente diz, tô acabado, eu quero negócio de tomar um banho e tal. Mas a gente tem aquela satisfação, né, de que realmente estou cansado, mas eu fiz todas as minhas tarefas, tudo deu certo, eu contribuí, né, com a minha equipe, né, eu entreguei os resultados, né, eu posso me sentir participativo da melhoria com a sociedade. Então, essas questões estão bem ligadas a essa questão da recompensa, né, por uma tarefa feita. E aqui é um exercício, né? Ou seja, uma escolha, vamos imaginar isso como algo bem reflexivo, né? E uma escolha de um gatilho, na verdade, né? Nessa escolha deve ser algo que possuímos controle, né? Podendo ser vinculado ao tempo, né? Ou um horário específico. Ou seja, eu vou lá e coloco um gatilho, você pode ter até a gente usa muito celular, né? Um despertadorzinho, ou algo de despertar, ou no próprio e-mail, né? Como você queira. De alguma forma que aquilo te chama a atenção, ou te desperta, ou te lembra, né? Sobre algo que precisa ser feito naquele momento. Não, existe atividade, ou atividades, vamos dizer assim, que elas são muito importantes. A gente tem que ter atenção porque elas têm um resultado direto, ou têm uma relação direta com os resultados organizacionais, e por isso a gente tem que estar atento para que elas não passem despercebidas. Às vezes são coisas simples, às vezes um e-mail que precisa ser passado em determinado horário, uma ligação que precisa ser feita, uma mensagem do próprio WhatsApp, né, para uma pessoa em um horário já acordado. Tá? Então, isso às vezes são coisas simples que têm alto significado. Então, a gente tem que estar atento e, se precisar, a gente coloca, então, esses gatilhos, né, para ajudar. E tem vinculando a hábitos já existentes, ou seja, depois que ler todos os meus e-mails, depois do almoço, tal, quando chegar em casa. Então, a gente pode estar usando os e-mails para colocar, estar favoritando alguns e-mails, ou marcando de alguma forma, ou seja, algo que faz com que eu não passe despercebido ou não esqueça de algo que seja importante para ser feito, né? E que vai me ajudar bastante na minha produtividade. Vamos dizer assim, o centro da nossa discussão é entender como eu, gerenciando melhor o meu tempo, eu consigo produzir mais e melhor, né? Colocando dentro dessa, vamos dizer assim, dessa discussão, ou dentro dessa observação, a minha qualidade de vida, né? Nós precisamos de boa qualidade de vida para que a gente possa se sentir bem no trabalho e se manter com saúde. Então, uma boa gestão do tempo, ela vai ajudar bastante a nós a termos essa produtividade, ao mesmo passo que nós conservamos o nosso bem-estar. Temos aqui agora a recompensa, pelo menos no início, sua recompensa estará vinculada ao sentimento de satisfação, como a gente acabou de falar, o dever cumprido, né? Recompensas externas virão posteriormente, com reconhecimento e admiração das pessoas. Até incentivo financeiro. Então, assim, a partir do momento que eu consigo gerir bem o meu tempo, principalmente para o líder que trabalha com a equipe, ele tem que ter isso muito bem organizado, né? Ajudar a equipe também, né, a organizar o tempo de trabalho, ou seja, dar o suporte necessário, que é um dos deveres do líder, né, suportar a equipe, vai, claro, contribuir substancialmente com os resultados, né? E a questão financeira, claro, ela virá com o tempo, né, que não vai passar despercebido completamente. Mas a gente não olha bem para o financeiro, senão a gente acaba não fazendo as coisas bem direitinho. Vamos, então, seguindo nessa linha, né, de excelência naquilo que a gente faz, eficiência, e, claro, chegará um momento em que essas questões elas virão, né, para as discussões em termos financeiros. Aí, começa do pequeno, ou seja, busca iniciar com pequenos comportamentos. Assim, a resistência inicial para criar um hábito será melhor. Quando a gente fala nessa questão comportamental, é complexo, porque nós entendemos que a mudança comportamental não é nada fácil, né? Não é nada fácil para quem é líder, sabe muito bem disso, mas
as coisas só mudam a partir da mudança de comportamento. Se eu não mudo o meu comportamento, que vai ter uma ligação direta com o meu modus operandi, a maneira como eu faço as coisas, quebrando, né, aqueles meus modelos mentais, né, e criando novos modelos mentais, me torna uma pessoa aberta para novas coisas, novos caminhos, novos horizontes, né? Mais flexível a questão de receber e dar feedback. Então, tudo isso é muito importante para a gente ajudar nessa mudança comportamental própria, uma vez que é muito difícil para todos nós mudarmos o nosso comportamento. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas é a parte da mudança comportamental que as coisas elas começam a mudar junto, né? Se não houver uma mudança na base, então fica mais complicado. E o líder tem que saber como trabalhar essas mudanças. E aí até eu toquei rapidinho na aula passada sobre as teorias, né, comportamentais. Recomendo assim, vocês terem uma leitura, mesmo que seja de base, né, das duas principais teorias comportamentais, ou teorias psicológicas, que é o behaviorismo, né, que a gente chamamos o behaviorismo radical, né, de Skinner, que é a teoria comportamental, né, que a gente busca tornar um comportamento mais ou menos provável de uma recorrência, né, um comportamento que seja positivo, contribuinte, né, por meio de estímulos, né. E temos, né, a teoria psicanalítica, que ela busca entender, né, o homem, né, no seu jeito de ser, né, na sua base, no seu âmago, né, associando a sua estrutura, né, psicológica, o seu psique, né, ao sujeito de ser, né? Como é que está essa relação? E claro, né? A psicanálise ela é muito profunda, a gente não vai estar falando aqui profundamente de psicanálise, não é o propósito. Mas tem uma ideia básica, como é que funciona o id, o ego, o superego, como é que as pessoas conseguem, desculpa, manter o equilíbrio entre o ego e o superego, que é muito importante para que nós possamos ter bons desempenhos e comportamentos condizentes. Então, assim, é importante ter uma leitura de base dessas duas teorias psicológicas, porque elas muito nos ajudam nas questões voltadas à produtividade, mudança comportamental, controle comportamental, inclusive, que aí eu mesmo controlo o meu comportamento, né? Quando eu consigo, que a grande maioria das pessoas não consegue controlar o próprio comportamento, isso é tipo do ser humano, né? Mas a gente precisa evoluir nessas questões. Então, é importante ter uma leitura de base, né? Para a gente, então, trabalhar melhor isso. A gente pode até marcar um momento, né? De repente, aí vocês acham interessante, pode ver com a Sandrina aí, que a gente pode estar marcando um momento para a gente falar sobre essas questões. Pelo menos um curso que a gente possa falar, né, em 2 momentos sobre essas duas teorias, que muito ajuda, né, a liderança a conduzir a sua equipe, entender melhor a sua equipe dentro de uma abordagem completamente psicológica. E a gente podemos digamos, são realmente 2 dias, né, seguidos. Né, teremos um dia, vamos falar sobre a teoria comportamental ou o behaviorismo radical de Skinner, né? E numa outra aula a gente pode falar, então, da teoria psicanalítica, né, a abordagem psicanalítica, né, de acordo com Freud, né? Claro, nós sabemos que a psicanálise, depois ela foi também abordada, estudada por outros teóricos, né? Temos ali a Melanie Klein, que levou para a questão infantil. Temos o outro lá, que eu esqueci até o nome dele agora, meu Deus do céu, que ele vai muito a fundo. Tem a questão do Jung, né, que vai pela questão da introversão, extroversão e tal, negativismo, mas são mais profundos. Mas eu acredito que nós, apenas ali nas bases mais conceituais, né, da teoria freudiana, nós consigamos já dar um passo, né? Então, assim, eu deixo aqui aberto, né, para todos nós, se isso for realmente é uma coisa legal para vocês, aí aciona a Sandrina, a gente pode ver em um momento, a gente tem, então, um mini curso, né, que nós vamos estudar essas duas teorias
psicológicas, né? Associando isso, claro, às questões do trabalho e organizacionais, né? Nada aqui para coisa clínica, aqui eu não sou psicólogo, apenas sou especialista na parte da psicologia organizacional. Então, a gente não pode falar em psicologia clínica, apenas ter uma ideia, né, de como é que as coisas se processam, né? E entender como é que a gente faz essa análise comportamental e como é que a gente mantém a ética sobre as percepções advindas dessa análise. Tudo tem que seguir um código de ética. A psicologia é uma ciência que ela exige muita ética da parte dos profissionais, porque estamos falando de seres humanos e o respeito tem que ser colocado em alta consideração. Então, aí aqui coloca, faça teste de ajuda, ou seja, faça alguns testes no ciclo entre gatilho e recompensa, aquilo que você tem que fazer, está te lembrando que aquilo, como vai te recompensar se você faz aquilo correto, né? Eu sei que nós temos muitas atribuições, como a parte de mim, teórico, eu até esqueço coisas, mas aí eu tenho que parar um pouco, né? Me acalmar, não precisa se acalmar, e lembrar de coisa, que às vezes no meio de toda aquele bojo de esquecimentos, pode residir ali coisas muito importantes. A gente tem que ter muita atenção quanto a isso, né? E estruturar todo o nosso tema de trabalho, o meu dia, né? Vamos já estar aqui sendo já colocado em pauta, né? Um mini curso, vamos falar sobre 5S. O 5S ajuda muito, né, nessa questão da gestão do tempo, porque ele facilita o fluxo de trabalho, ao mesmo tempo que ele me ajuda a contribuir substancialmente com a movimentação dos indicadores. Então, o 5S ele tem como premissa movimentar os indicadores por meio de uma organização, né, da estação de trabalho e da hierarquia das atividades. Então, é bem uma coisa bem ligada com a gestão do tempo, né? Eles se ajudam mutuamente. Caso note que algo não está tendo sucesso, não tenha medo de fazer ajustes. A gente precisa fazer ajustes, né? Naquilo que eu estou fazendo, o tempo de execução, né? A gente trabalha muito, a gente estuda muito sobre a questão de melhoria contínua, né? Que geralmente são dos BELTs, né? A gente tem essa questão de não desperdício, melhorar o tempo inteiro, né? Essa questão BELT também ele tem um diálogo, né, objetivo, né, coeso, chega assim, já não tem muita, ficar aquela coisa muito prolixa, não, isso, os pontos são discutidos, é bem objetivo. Então, a gente vai aprendendo a fazer ajustes, né, que muitas vezes é importante. Tanto no meu repertório de trabalho, como também nas questões ligadas à minha equipe, né? E aí, quem é líder sabe que liderar a equipe não é coisa tão fácil, né? Estamos falando de pessoas com todas as suas variabilidades. Mas é uma coisa maravilhosa. Eu gosto de trabalhar com a questão da liderança porque eu gosto de gente. Para você ser líder de equipe e trabalhar com uma equipe, você tem que gostar de gente. Tem que procurar entender as pessoas, né? Tem que ser capaz de se desvencilhar, né, de alguns pontos de vista que são próprios, algo que pode ser contraproducente, né, nesse momento, que pode atrapalhar o bom desenvolvimento da equipe, né, que são colocações que nós colocamos aqui como negativas, como desarranjos, né, dentro da relação liderança e liderados. Mas não vamos aprofundar nisso aqui agora. E uma questão muito importante, né, que a gente precisa aprender a combater a questão da procrastinação, né? Ou seja, deixar para amanhã. E não vou dizer o tempo inteiro, né? Mas isso, amanhã que a gente acaba fazendo isso, né? Em relação às questões do trabalho, a nossa vida pessoal, a vida familiar, a vida social, vida matrimonial, né? Então, assim, nós precisamos, a partir mesmo das coisas menores, vamos, assim, criando essa mentalidade, esse modelo mental de combate, né, à procrastinação. Porque não adianta, né, eu deixar para fazer amanhã uma coisa que só eu tenho que fazer e que, de fato, ela é urgente e precisa ser feita. Então, combater essa procrastinação é importante para que a gente tenha um bom desempenho, para que a gente entregue os resultados, né, no nível requisitado e no tempo adequado. E aí a gente coloca aqui algumas implicações, né,
da procrastinação, essa arte de ficar adiando as coisas. Não, daqui a pouco eu faço. Vou fazer no turno da tarde. Mas eu preciso saber, isso aqui é urgente ou importante? Isso aqui é algo que eu posso fazer instantâneo, já passo para frente para outra tarefa. Como é que esse algo que eu estou querendo procrastinar está sendo colocado lá no meu painel 3D? Importantíssimo trabalhar diariamente com esse painel 3D, elaborar ele assim para uma semana inteira com as atividades e marcando tudo direitinho como é que está, compartilhando com a equipe é importante esse compartilhamento, né, dessa planilha, ou de alguma forma, para que as pessoas entendam o andamento das atividades diariamente, né, um controle diário para saber, então, em que nível está a contribuição delas, né, em relação às conclusões das atividades. E aí a procrastinação ela tem implicações fortes sobre o nosso estresse, que a gente acaba deixando para depois, e daqui a pouco eu tenho várias procrastinações juntas, e aí é uma coisa dolorosa, né? Tem a questão da sensação de culpa, né? Alguma coisa não saiu bem porque eu deixei para depois e acabei não dando certo. Aí eu deixei para fazer à tarde algo que era importante, vamos dizer, urgente no horário da manhã, nem tanto importante. Aí à tarde dá um problema no sistema, à tarde surgiu uma reunião de última hora, emergencial, e eu não pude fazer e acabou que aquela atividades, ela era predecessora de outras atividades dependiam daquela conclusão, e aí eu acabei, então, me colocando em relação à minha produtividade como um gargalo, né? Dentro do fluxo contínuo de processos, né? Na organização. Então, isso é complicado, né? Leva também a perda da produtividade e, no último ponto, e doloroso, a vergonha perante aos outros, né? Por não cumprir com suas responsabilidades e compromissos. Então, procrastinar, colocamos aqui como extremamente contraproducente. Fazer as atividades, ter uma organização de horário, vocês vão receber uma agendazinha que pode ser colocado na área de trabalho, está lá em Excel, certo? E coloca as atividades, né, da semana inteira, organiza isso bem direitinho. Essa tabela que eu também vou organizar aqui, vou mandar junto com o material, né? Vocês podem colocar também na área de trabalho e acompanhando diariamente, né? Fazendo os ajustes necessários. Vocês aqui fizeram, eu acredito que aqui deve ter alguns, né, que nós tivemos lá atrás, o mini curso que foi introdução à gestão de projetos, né? Nós temos ali folgas entre atividades e, né, dentro do cronograma do projeto, e a gente pode estar utilizando essas folgas para atividade de outra, para já ir colocando outras coisas, adiantando algumas coisas que estava para ser feito na frente, mas já pode ser feito agora. Isso vai nos ajudando a produzir mais e melhor. Tá? Vamos lá. Adiar versus procrastinar. Você pode adiar um projeto ou uma tarefa porque está muito sobrecarregado, desde que ela não faça parte de suas prioridades, possa cumpri-la mais tarde sem correr risco. Olha bem isso aí. Então, estou adiando algo, não estou procrastinando, empurrando, só porque eu não quero fazer agora, acho que posso fazer depois. Eu estou adiando porque eu percebo, né, que ela não é uma atividade que faz parte das prioridades, ou que ela não vai colocar nada em risco. Então, eu adio para um momento adiante, desde que, nesse momento agora, eu tenho algo, seja urgente ou importante para fazer. Mas se eu não tenho nada agora que se enquadra em uma dessas duas colocações, não há necessidade de fazer esse adiantamento. E procrastinar é quando você adia algo que poderia ter sido feito no momento, evitando cumprir o que você deveria ter feito. Então, a gente saber diferenciar o adiar do procrastinar. Quando eu estou deixando para depois algo que pode esperar para depois, que não tem nenhuma prioridade, não tem nenhum risco, beleza. Mas quando eu estou colocando para fazer depois algo que eu posso fazer agora e que de fato precisa ser feito, então eu estou procrastinando, então eu estou literalmente, né, caminhando para um problema. Então vamos evitar. Por que as pessoas procrastinam, né? Então a gente vai em cima disso aí, porque acontece muito, né? Nós, seres humanos, né? Ninguém está isento de um momento ou outro a gente acabar procrastinando isso, né? Então, combater a questão da procrastinação, eu considero como algo extremamente libertador,
sabe? Você não fica juntando coisas, já vai fazendo, vai diluindo, né? Nós sabemos que nosso dia inteiro de trabalho ele é cheio de coisas para ser feito, não falta o que fazer, é incrível. Parece que as coisas vão. Já tem aquelas que estão em pauta, estão dentro do elenco do dia, e outras vão surgindo, sabe? E, nossa, então não adianta ficar jogando para frente, é fazer logo, então fazer e fazer bem feito, né? Não é só fazer por fazer, é um fazer bem feito, né? Que nós vamos chamar isso aí de um fazer responsável. Não vamos levar para um nível de competência, que a competência é algo muito acima do que somente fazer o que está prescrito. Isso aí nós chamamos de responsabilidade, né? Ou comprometimento do colaborador com as questões e resultados organizacionais. E aqui 5 pontos, né, que nós vamos ver aqui nesse slide, que levam as pessoas a procrastinar. Excesso de confiança, dá tudo bem, eu consigo fazer isso da tarde, acho que nada, vai dar tempo, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente aposta demais em nós mesmos e até chegar um momento que a gente sabe que não vai dar, mas você arrisca, vamos dizer, arrisca. E aí, o risco, sabem, tudo na vida tem seu risco, nós sabemos disso, né? Mas há riscos, nós não somos obrigados a correr. Então, por que é que eu vou deixar para depois? Eu vou confiar tanto em mim? Não. O confiar tanto em mim é saber que eu sou capaz de fazer agora e já resolvo, e já passo os resultados para os meus colegas do lado, já concluo esse processo e fica tudo certo. Eu acho que isso aí é o melhor ponto de confiança, né? Dificuldade ou medo de falhar, né? Uma coisa que a gente coloca quando estamos discutindo sobre as questões voltada à gestão da qualidade, a gente se apoia logo lá no Eduardo Demme, né, e vai lá para os 14 princípios de Demme, né, que um deles diz que nós devemos combater o medo no ambiente de trabalho. Eu, enquanto líder, eu coloco isso assim, para mim, coloco aqui dentro para vocês, enquanto meus alunos, meus ouvintes, né. A falha, ela vai acontecer em algum momento. O Demme também coloca que não devemos estabelecer meta de falha zero. Não existe, não existe. Em algum momento a gente vai falhar, de alguma forma. Então, assim, o que não pode ser uma coisa recorrente. Mas, assim, eu tenho que saber que eu posso falhar a qualquer momento, mas eu vou estar atento para isso não acontecer. Mas, quando eu junto a minha dificuldade no medo de falhar, eu me paraliso. Porque o medo nos faz paralisar. O medo nos faz parar com medo da falha. Não, eu tenho que saber o seguinte, eu posso falhar, mas eu estou me esforçando, né? Eu estou atento para que essa falha não aconteça. Então, é diferente, né? Mas eu não posso já que o medo me invada e me domine, que senão eu vou ficar paralisado. Aí vai ser procrastinação em terceiro grau. Falta de motivação, né? Aí, o que é a motivação em si? Vamos para a raiz da palavra, motivação, mover. Então, falta de movimento. Então, eu estou ali quieto, eu preciso dialogar com o meu colega do lado para ter dele uma informação, um direcionamento. Eu, quanto líder, eu preciso ir lá no Gemba, né? Você sabe muito bem o que é Gemba, já falamos muito bem sobre isso, né? E eu não consigo ir. Então, eu tenho que estar atento onde as coisas acontecem. E me ter essa motivação de estar lá com eles, enquanto como líder ou até como um liderado, né, parte de uma equipe. Então, onde é que as coisas acontecem? Se eu estou em uma indústria, eu vou lá na base operacional. Se eu estou em uma área industrial, eu vou lá, ou numa área administrativa, eu vou lá, então, na parte administrativa. Bem, bem isso, as coisas acontecem. Se eu tenho um trabalho remoto, eu tenho que estar ali naquele grupo, naquele software, as coisas estão aí se movimentando, estão falando, discutindo com a minha equipe, é lá que as coisas estão acontecendo. Eu tenho que estar, de vez em quando, passando por lá. Então, assim, esse passar por lá, esse ir lá, essa movimentação é que a gente vai, então, buscando a combater a questão da desmotivação. E falta de motivação nos leva, claro, a procrastinar. Eu estou desmotivado, eu não estou afim de andar. Aí eu vou deixar para depois. Tá? Aquela questão, sabe, alguma coisa aconteceu, eu me aborreci, ou questão de trabalho, ou questão financeira, enfim, alguma coisa está me deixando muito chateado, desanimado, e eu acabo, então, me desmotivando. Isso aí eu vou empurrando, e assim, perda de tempo, é a coisa completamente prejudicial, porque
eu vou ter que fazer em algum momento, então vou fazer logo, vamos deixar tudo pronto, tudo direitinho, e vamos fazer bem feito, comprometido com os resultados, né? Voltado para eficácia e eficiência. O perfeccionismo, né? Ou seja, eu achar que eu sou feito, né, que eu sou super-herói, que eu consigo fazer um monte de coisa, e aí quando chega na hora H eu não consigo e vou jogando para depois, mas eu tenho aquela questão do meu ego, né, ele pode estar, eu tenho um ego que ele está meio desorientado, meio inflado, aí a gente volta lá para as questões da psicanálise, desse jogo, né, do id, o ego e o superego. Então, quando o ego se sobrepõe ao superego, isso é problema, na certa, né, e muitas vezes o egocentrismo, né, o meu querer, além daquilo que eu posso, me leva a esse sentimento de perfeccionismo, sabe? Que eu consigo as coisas, que eu sou o cara, ou então que aquilo que eu vou fazer tem que estar extremamente perfeito, que eu vou vir de condições tal, instrumentos tal, diferentes, para que aquilo fique perfeito, e acaba que eu não faço. E no último ponto aqui do nosso slide, tem uma famosa preguiça, né? Um dos 7 pecados capitais. Aí é até doloroso falar em preguiça, mas acontece, né? Infelizmente acontece. Sei lá, o Dia Nacional da Preguiça, vamos falar assim. Mas deve combater, sabe? Como é que eu combato isso? Com ânimo, com energia, né? Mundial, levanta a cabeça, dá uma risada. O corpo está pedindo que eu fique quieto, está me dando sono e tal. Eu levanto rapidinho, vou lá no banheiro, lavo o rosto, vou lá no refeitório, copo, como vocês, tomo um cafezinho rápido e volto animado, retomo o diálogo com meus colegas, me animo e vou seguindo e fazendo minhas coisas. E não perco tempo. Né? A questão toda aqui é não desperdiçar o precioso tempo das nossas 8 horas de trabalho. Tá? Não estou nem levando para as questões sociais, familiares, nada. Aqui vamos nos fechar o nosso tempo no trabalho. Como evitar a procrastinação e se tornar mais efetivo? Identifique as razões do adiantamento. Assim você não terá dificuldade em encontrar uma solução. Por que eu estou adiantando isso? Qual razão está me levando para isso? É algo plausível ou é uma questão minha mesmo? É preguiça, é desmotivação? Eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Então, a partir do momento que eu faço essa investigação interior, né, que é a questão de eu comigo mesmo, então eu vou começando então, a encontrar as razões e vou combatê-las, claro. Né? Ter metas e objetivos, nós devemos ter os nossos metas e objetivos, inclusive diárias, né? Então, as minhas metas mensais, mas a gente também trabalha com o que a gente chama de desdobramento da meta, né? A meta mensal, eu quebro ela em 4 partes, e tenho ali as metas semanais, eu tenho minha meta semanal, digamos, trabalho de 5 dias, eu tenho ali, então, pego aquela semanal e quebro ela, ou divido, vamos dizer assim, em 5 partes, eu tenho a minha meta diária, e aí, nós estamos agora gerenciando a meta diariamente. Em vez de esperar o final do mês para ver o resultado, eu quero ver o resultado agora no dia, hoje. O que foi traçado para hoje, lá no nosso painel 3D, era para fazer, está sendo feito, realmente foi feito, está ok, qual é o status? Concluído, perfeito. Pronto. Então, meta alcançada. Nada foi procrastinado, nada foi adiado, conseguimos fazer tudo isso com folga, por meio de uma sinergia, que também é muito importante, nesse momento, a sinergia da equipe, né? Esse entrosamento e todos, né, unidos no mesmo objetivo, que nós vamos chamar isso aí de um sistema cooperativo, né? Ou uma estrutura de trabalho com base na colaboração e na cooperação. Dividir as tarefas complexas em partes, isso facilitará a execução dos trabalhos. Muitas vezes nós entendemos que eu tenho uma entrega que ela seja mais complexa, e que, inclusive, eu não consigo fazer só, eu tenho que ter essa consciência, essa humildade, e vou lá, então, e vou, então, envolver pessoas para que nos ajudem nessas questões, né? Então, eu vou dividir nas tarefas, eu posso até também compartilhar com os meus colegas, e se eu for um líder, claro que o líder ele tem que saber fazer essa divisão das tarefas entre as pessoas, né, envolvendo as pessoas, chamando as pessoas para perto. O líder tem que ter esse direcionamento de envolver as pessoas nas coisas. O objetivo não é dele.
o objetivo não é da organização, o objetivo é de todos. Então, assim, não é o meu objetivo, o objetivo da empresa, é o nosso objetivo. Então, assim, a partir do momento que a gente coloca essa pluralidade na nossa gramática, na nossa colocação, as pessoas vão se sentir envolvidas, vão se sentir pertencendo à equipe, vão abraçar os objetivos organizacionais, como também delas, e isso fica muito mais fácil. Elabora um planejamento e um cronograma de atividades para cada tarefa. Tem que estabelecer. Eu tenho... vamos imaginar o seguinte. Eu chego no meu trabalho, 8 horas. Então, eu tenho que ver... a primeira coisa que eu vou, digamos assim, que eu vou colocar como a tarefa inicial. Sentar na minha mesa, claro, depois no meu horário, sento, vou abrir o meu e-mail. Tá? Então, eu tenho ali, já no meu cronograma, 30 minutos, né, para ler meus e-mails, responder os e-mails que são importantes, né, e depois eu vou para os que são urgentes. Tá. E aqueles que não são importantes nem urgentes, a gente pode colocar para a segunda leitura do segundo turno, vamos imaginar dessa forma. E assim eu faço com todas as minhas atividades. Estabelecer tempo de execução. Senão fica coisa solta. Eu vou ler e-mails. Eu vou passar quanto tempo lendo os e-mails? E as outras coisas que têm que ser feitas, como é que vão ficar nesse sentido? Então, estabelecer tempo de execução é importantíssimo para a gestão do tempo no ambiente de trabalho. Tenho que saber quanto tempo eu tenho para cada atividade. E seguir religiosamente, né, esse cronograma desenhado. Né? Então, lá na agendinha que você vai receber, tem lá o dia dividido em horas. Então, vocês colocam ali, tá lá em Excel, vocês colocam ali bem direitinho. Tudo tem que ser feito em relação à hora. Eu espero no próximo mês a gente estar juntos novamente, né, em outro minicurso, que eu ainda não sei o que é, mas vou procurar me informar e vocês vão me falar, né, eu espero que vocês falem. Então, o que houve, né, em relação ao trabalho de vocês, depois que vocês começarem então, a usar, né, essas ferramentas que são muito tranquilas e que nos ajudam tanto se realmente ter os resultados positivos. E, por fim, antes de iniciar uma nova atividade, procure concluir a atual. Não adianta eu querer fazer, eu tenho 30 minutos para ler meus e-mails, responder e tudo mais. Isso eu colocando aqui um tempo que eu estou falando aqui, claro, vocês vão estabelecer, eu posso ter mais tempo que isso, né, ou menos, não sei, né, dependendo, né, de qual seja a quantidade de atividade do dia e o tempo disponível para todas, né, fazer essa divisão de acordo com as necessidades, né, particulares de cada atividade. E aí, então, a gente sabe o seguinte, não adianta eu querer fazer outra coisa se eu não terminei nem meus e-mails. Aí acaba que eu quero fazer ligação, olhar e-mail, elaborar relatório, e aí quando a gente coloca muitas coisas juntas, uma delas, ou algumas delas, ficarão com resultados muito aquém, né? Muito deficitários. Então, o ideal é uma coisa de cada vez, fazer a atividade e fazer bem feita. Não adianta querer me atropelar, fazer um monte de coisa que no final não vai ter resultado positivo. Aí vai vir aquilo que eu pessoalmente, eu não gosto, eu combato, eu não tenho nenhum afeto, que é o famoso retrabalho. Aquilo não ficou bom fazer novamente. Eu sou totalmente contra o retrabalho. Até porque nós sabemos que é um dos 8 desperdícios organizacionais. Retrabalho, não. E aqui, né, enquanto slide, vai ficar para vocês assim, uma atividade, né? Reflita. Quais atividades ou em quais situações você costuma procrastinar? Sejam reais consigo mesmo. Vocês fazem lá e depois refletem sobre aquilo e tentam melhorar nessa área, né? E qual foi o motivo da procrastinação para cada atividade dessa que vocês elencarem no primeiro retângulo? E seguindo aqui agora para o módulo 3, meu Deus do céu, que coisa boa. Terminamos o 2, né? E aqui nós vamos ver agora nesse módulo 3, né, algumas estratégias para aumentar a produtividade, né? Dicas para uma boa administração do tempo, né? As ferramentas para a gestão do tempo, priorize suas atividades, matriz de priorização e os sabotadores do tempo. Então, nós vimos agora no módulo 2, né, os motivos que podem nos levar a não ter uma boa gestão do tempo,
A questão da procrastinação, dos maus hábitos que devem ser combatidos, a necessidade de usarmos agendas, né, e seguir agendas, elencar as atividades, determinar tempo de execução para cada atividade, são mecanismos importantes para a boa gestão do tempo. E aqui nós vamos voltar mais agora à questão de essa gestão do tempo, nos ajudando a aumentar a produtividade. Aí, dica para uma boa gestão, vamos falar de gestão e administração, a mesma coisa, nesse momento, né? Do tempo, né? Ter foco. Ter foco, eu saber aquilo que eu preciso fazer, e dentro daquilo que eu preciso fazer, o que eu preciso dizer sim e o que eu preciso dizer não. Então, eu tenho que dizer sim para mim fazer isso, eu tenho que fazer determinada atividade, ou também tenho que dizer não e saber que aquela atividade, ela não é minha, ela é de uma outra pessoa, então eu vou, então, repassar aquela atividade para aquela pessoa. Enquanto líder, nós temos que obedecer, pelo menos aquilo que nós colocamos como direcionamento, né, para a nossa equipe. Então, uma vez que você já passou, já direcionou uma atividade ou um comando de uma atividade para um outro grupo de pessoas, então, isso deve ser seguido. Tem que focar naquilo realmente tem que ser feito, que foi desenhado e que eu tenho como urgente e importante. Então, esse foco, ele vai navegar entre o prazer de dizer sim e a necessidade e o dever de dizer não em variadas situações. Segundo, estabelecer a direção, ou seja, para nós queremos ir, qual o sentido, né, do trabalho, qual é o resultado chave que nós vamos, então, entregar hoje. Então, assim, essa direção é muito importante para que eu possa estar distribuindo as tarefas dentro daquele tempo de execução. Entrar aqui, né, algo muito importante que a gente faz fazendo esse comparativo paralelo, né, entre os meus indicadores e os meus resultados chaves, né? Eu tenho um objetivo e tenho um resultado. Ou seja, eu tenho um indicador, que é onde eu quero chegar, e eu tenho aqui as minhas OKR, né, que são os meus objetivos e resultados chaves. Então, a partir dos meus resultados que eu vou entregando, eu faço esse comparativo dentro dessa linha paralela, enquanto esses resultados estão contribuindo ou estão indo ao encontro, né, desse indicador, né, onde eu quero chegar. Então, assim, é importante ter esse direcionamento. Conhecer o meu ritmo, né, o meu ritmo assim, é bem acelerado, mas, assim, existe dia que a gente não está acelerado, dia que você está assim, realmente meio devagar. Acontece, é normal. Somos humanos, né? Mas você sabe meu ritmo. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu trabalho com mais cadência, mais tranquilidade, eu tenho que entender o quanto meu ritmo vai me ajudar ou não a alcançar os resultados. Né? Então, conhecer o ritmo, a minha capacidade de produção dentro do espaço-tempo é muito importante. Se eu trabalho de uma forma mais lenta, então eu sei que eu tenho que ter, eu preciso ter um pouco menos de atividades, né? Porque eu trabalho com um ritmo mais lento, vamos dizer assim, né? Tranquilo, normal. Outras já são mais rápidas, né? Então, assim, também é muito importante a gente buscar também, que nós vamos colocar como aqui, até mesmo esse quinto ponto, né? Que é o equilíbrio. Eu tenho que ter um equilíbrio. Muitas vezes, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho mais devagar, com mais cadência, com menos cadência, tal, mais cadência e tal. Então, eu busco um equilíbrio. Tem momentos que eu preciso ser realmente um pouco mais rápido, acelerar, naqueles dias, né, que a gente chamamos de o dia D, né? Tem dia assim que ele é trash, aquele dia assim, cheio de coisa e tudo, não é nem para ontem, né? É para a semana passada. Então, nesse dia a gente precisa ser um pouco mais rápido. E aí, concluir, claro, nós já falamos isso, a importância de ter essas atividades concluídas e manter o equilíbrio entre as coisas, principalmente aqui, o equilíbrio corpo-mente, para que eu me mantenha saudável, no mínimo com saúde mental e física, para que eu possa realmente entregar os resultados. Me atropelar, me espedaçar, me acabar e ficar doente, nada vai me ajudar, pelo contrário. Aqui as dicas, né? Aí tenha foco. Porque ser produtivo não é estar ocupado. Então, não é porque eu estou o tempo inteiro ocupado que eu estou sendo produtivo.
ser produtivo é entregar os resultados dentro do momento que foi, então, determinado, né, pela organização. E isso é que é ser produtivo. E para que eu consiga ser produtivo, eu tenho que ter essa gestão do tempo de execução das minhas atividades muito bem estabelecidos e seguidos religiosamente, né? Mesa lotada é diferente de ser produtivo. Pode passar a ideia de desorganização e falta de foco. Aí depois assim, fulano está com a mesa cheia de papel, muita coisa, muito documento, então é um cara que produz muito, uma moça que produz muito e tal, e tal. Olha quanta coisa na mesa, isso não quer dizer nada. Nós queremos saber se é produtivo, é os resultados das atividades. Que aí é uma mesa cheia de coisa, ela pode muito bem me atrapalhar. Como nós veremos, né, lá na frente, estudando 5S, que isso aí não me ajuda em nada a ser produtivo, pelo contrário. Quanto mais a minha mesa está organizada, eu vou seguindo aqueles 5 passos, né? Aquelas 5 disciplinas do 5S, mais produtivo eu sou. Então, a gente procura manter a mesa com o mínimo de coisas possíveis, né? Aquilo que realmente eu vou usar. Mesa cheia de coisa, é muito feia, mesa desorganizada, né? Aquela mesa poluída, e muitas vezes até suja, essas coisas todas. Isso não diz, é até suja porque o cara trabalha muito, não. É desorganização mesmo. Não tem nada a ver com produtividade. Que a gente não confunda isso. Então, assim, eu sou muito adepto à questão da organização. Eu acho que isso é muito importante. Seguir isso, que é isso que nos ajuda, né, a entregar bons resultados. Até porque nós trabalhamos dentro de uma organização, então o nome já diz, coisas extremamente organizadas. Dica 2 é estabeleça uma direção, ou seja, saber onde quer chegar, é o primeiro passo para chegar lá. Nós falamos lá no início, aquela questão de fazer aquela projeção, onde eu quero estar daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então, essa questão de direção é importante. Para mim, enquanto liderado, como também para mim, enquanto líder. O líder ele tem que estabelecer essa direção para ele e para a própria equipe. Então, aí é uma questão de não é mais só para mim que eu tenho que estar atento a isso, mas também aquela equipe com a qual eu estou liderando, eu tenho que ter a direção estabelecida e colocar essa direção clara para eles. Né? Fazer com que eles abracem essa estrutura direcional e que, ao passo que a gente vai andando juntos, né, de mãos dadas, porque uma equipe ela anda de mãos dadas, né? Figuradamente falando, ou seja, para que os resultados eles sejam alcançados. Se eu tenho uma minha equipe com X quantidade de pessoas e cada pessoa tem sua parte a fazer, se uma ficar para trás, então, pode ter certeza, os resultados não serão alcançados. Sem nenhuma dúvida. Então, tem que estar todo mundo junto, no mesmo nível, caminhando, dialogando e buscando chegar todos juntos na mesma direção. E isso é papel do líder. A partir de uma boa gestão de pessoas, como também uma boa gestão do cronograma de tempo das atividades, buscando fazer com que o insumo, né, o tempo, ele seja usado de uma maneira completamente eficiente, ou seja, sem que haja desperdício. Eu vou manter as pessoas roboticamente trabalhando, sabe, aquela coisa, máquina, não. Eu vou me manter e manter a minha equipe, né, dentro de um comprometimento com os resultados e uma consciência muito clara sobre a questão do tempo, que é um recurso extremamente escasso. Está ficando cada dia mais escasso, os dias estão ficando cada dia menor, não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, é o que temos, né, para nós trabalharmos e é aqui que nós vamos então entregar os resultados. E aí, mas lembre-se, velocidade requer planejamento, análise de ambiente e estratégia. Se a gente for falar assim, abertamente sobre cada um desses 3 pontos, é uma aula de 4 horas. Planejamento é um dia. Estratégia é uma semana, falando de estratégia. Análise do ambiente, aí você que seja 4, 5 horas, vamos imaginar assim. Mas é importante, ou seja, eu ter tudo planejado, analisar o ambiente onde as coisas vão acontecer e seguir essa execução, essa gestão de uma forma estratégica. Quando a gente fala em estratégia, ela está sempre ligada a um ponto final. Uma estratégia é o desenho de um caminho para chegar em um objetivo. Perfeito. A empresa ela tem sua missão e sua visão. Então, a partir desses 2 pontos, mais o terceiro ponto são os valores organizacionais,
ela, então, estabelece a sua estratégia. Então, essa gestão, ela precisa também seguir estratégia. O que é que nós queremos entregar no final do dia? O que é que eu quero entregar a cada hora? Então, eu planejo, analiso o ambiente das coisas irão acontecer e estabeleço uma estratégia, um ponto a ser alcançado. E sob essa estratégia, nós vamos, então, traçar o caminho estratégico com suas ações estratégicas. Então, eu tenho a estratégia, o caminho estratégico e as ações estratégicas. O caminho que eu vou seguir em direção à estratégia e o que eu tenho que fazer enquanto eu caminho para chegar lá naquele ponto final com o resultado que foi desenhado, que é, inclusive, desejado e requisitado. Dica 3 é conhecer o ritmo, ou seja, contabilize o tanto que você gasta para realizar cada atividade. Assim, saberá o ritmo necessário para o cumprimento de suas metas. Nós falamos lá atrás, eu me autoconhecer em relação ao meu ritmo, como é que eu produzo, se eu sou uma pessoa mais rápida, ou se eu sou uma pessoa um pouco mais lenta, mas que eu também entrego os resultados, mas chegará um momento que eu tenho um dia que eu tenho mais entregas, então eu preciso naquele dia estabelecer um ritmo um pouquinho mais acelerado para mim mesmo, inclusive, ou para a própria equipe, e chama todo mundo e conversa, nós temos essa meta para hoje, como é que nós vamos fazer, necessitamos e tal, e as pessoas então elas abraçam a causa, se comprometem e no final dá tudo certo. Concluam uma atividade antes de iniciar outra, né? Temos aqui, é impossível fazer várias coisas com excelência ao mesmo tempo, nós discutimos, então se eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, uma delas ou algumas delas ficarão com um resultado deficitário. Então, tem esse cuidado. Né? Muitas atividades ao mesmo tempo. Vai dar menos foco, menos atenção e menos qualidade do trabalho, e não é isso que nós queremos aqui na nossa discussão. Né? Desempenhe um trabalho de cada vez. E aquilo que você faz dentro de uma gestão do tempo, com o tempo estabelecido. Busque os resultados que sejam substanciais. Faça com que o resultado do seu trabalho, de suas atividades, esteja completamente alinhado às estratégias organizacionais, que eles atendam plenamente aos requisitos que foram estabelecidos. Isso é gestão do tempo. Manter o equilíbrio. Você consegue ser produtivo quando está cansado, dor de cabeça, está desmotivado, se sentindo mal? Ninguém consegue. Então, temos que ter essa atenção. Né? Por que eu estou cansado? Qual o motivo da minha dor de cabeça? Por que eu estou desmotivado? Por que eu estou me sentindo mal? Então, eu vou lá na gênese da coisa, eu vou lá na causa raiz, buscando combater aquela causa raiz, para me voltar ao meu nível de equilíbrio, né, o meu nível saudável, e então executar as minhas atividades. Né? Agora, quando a questão é preguiça, aí agora não tem remédio, a não ser eu me levantar, me erguer, me fortalecer e seguir e fazer em termos de responsabilidade e comprometimento que precisa ser feito. De que adianta ter todas as atividades planejadas e organizadas se você não tem energia e disposição para executá-las? Vai ser somente coisa no papel. Né? E eu digo assim uma coisa que até eu aprendi e fui impactado com essa colocação. Né? Pessoas que têm iniciativa, o mundo está cheio, todo canto tem. Só que eu pessoalmente, não estou com os meus olhos atentos a quem tem iniciativa. Porque isso aí é o que mais tem na minha frente. Eu quero saber quem tem acabativa. Quem são aquelas pessoas que iniciam suas atividades e realmente elas terminam, elas concluem, né, dentro daquilo que foi esperado. Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio no meu corpo para que eu tenha o meu nível de produtividade em um nível que nós chamamos de operante. E aqui, ó, algumas dicas para manter o equilíbrio, né? Praticar esporte, né? E aí, se hidratar, ter uma alimentação saudável, meu Deus do céu. Fique periodicamente 24 horas sem fazer nada relacionado ao trabalho. Então, vamos aqui a cada ponto. Ó, não são pontos fáceis, né? O mais fácil aqui é se hidratar, que é a garrafinha de água ali do meu lado. Eu estou até com o meu copinho aqui, né? Bem pequenininho, de 500 ml. Né? Mas, enfim. Né? Veja que é para chamar bem a atenção para mim não deixar de vê-lo, né? Que a cor dele ali é totalmente contrastante com a cor da palha, então ele não vai passar despercebido na minha frente. E eu gosto muito de tomar água, isso é importante, e aconselho vocês que tomem bastante água, né? Bastante água. Se hidratar o máximo possível, é importantíssimo. Praticar esporte, gente, uma coisa que a gente se questiona muito é o tempo para praticar esporte.
Mas, quando a gente organiza o nosso tempo, sabe? A gente sempre encontra um momento para você fazer seu esporte. Eu posso acordar mais cedo, eu posso evitar levar trabalhos para casa e fazer a minha atividade física, ou caminhada, academia, como eu queira, quando eu chegar do meu trabalho. Eu posso gerenciar o meu tempo de trabalho de uma forma tranquila, para que eu não me canse tanto, não me desgaste mentalmente, e chegue na minha casa com energia para ir para a academia, ou no caminho de casa já passo na academia, já me exercito lá, já malho e tal, treino, e vou para casa. Ou de manhã eu posso decidir me levantar 1 hora antes e ter 1 hora de prática, né, de esporte, alguma coisa. Eu tenho que fazer algo para manter esse equilíbrio, né? Lembrando que a atividade física, ela fortalece físico e mental, que eu não tenho como dividir, então é importante. Ter uma alimentação saudável, né? Ter uma alimentação saudável não é aquela questão somente de eu ver comendo somente hortaliças, não. Eu saber equilibrar, né? Não sou nutricionista, não tenho nada de conhecimento, apenas vou falar aqui o que já ouvi dos nutricionistas, né? Ele fala que o meu prato, a minha comida, quanto mais colorida, né, for, mais saudável. Mas, enfim, né, quando a gente fala de alimentação, essa hora, a gente já começa a ficar com a boca cheia d'água. Mas vamos sair daqui desse ponto, senão acaba sendo contraproducente. Mas é importante ter essa questão de atenção com a alimentação. Ficar periodicamente 24 horas sem fazer nada relacionado ao trabalho. Aí é complicado. Por quê? Nós estamos extremamente acostumados, né? Vou falar acostumado para não falar uma palavra mais forte. Com o WhatsApp, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. Mas é importante que a gente tenha a coragem de, pelo menos no nosso final de semana, que na semana não dá, porque nós precisamos do smartphone para troca de informações, e ele também, claro, é producente nessa hora. Mas, assim, no final de semana é para descanso, sabe? A gente precisa aprender, pelo menos um sábado, sei lá, um domingo, como seja, ou um feriado, desliga o smartphone. Ou não pode ser que você desligue, mas tira a internet, sabe? Tira o Wi-Fi da luz, deixa assim. Né? Ali, ó, de repente você tem filho, família, alguém liga, alguma coisa e tal. Quando alguém tiver algo muito importante para ele que não consegue mandar uma mensagem, ela vai ligar, sabe? Mas é necessário a gente sair da internet por um momento para a gente ter uma tranquilidade que a gente precisa, porque passa a semana inteira com WhatsApp, Twitter, Instagram, trocando mensagem, resolvendo coisas, e agora você compra pelo próprio Instagram, sei lá, pelo Instagram mesmo, pelo WhatsApp, você paga. Nossa, parece que você está dentro de um shopping quando você abre o WhatsApp, enfim. Então, chega uma hora que você precisa sair, se afastar de tudo isso, para ter assim, aquele momento que nós chamamos de momento do ócio. Eu estou agora, não estou trabalhando e eu não quero fazer nada. Eu não quero ficar pensando em coisas. Eu quero agora um momento para mim, comigo mesmo, ou com a minha família, com esposa, esposo, com filhos, como seja a questão. Esse é o meu momento que eu não vou fazer nada. Então, isso é muito importante, né, na busca do equilíbrio. Nós não podemos renegar isso, que muito vai contribuir com o nosso estado de saúde, certo? Ou seja, comemore e vibre em cada etapa cumprida, né? Cada vez que você conseguir algo desse tipo aí, então comemore. O se hidratar já pode comemorar até agora, né? Vocês estão aí com a água de vocês do lado, com certeza. Então já pode ir memorando e tornar isso um hábito, né? Aí ser um hábito saudável. Agora também não vai também estar exagerando tanta água também, para toda hora estar indo no banheiro, né? Aí também já torna algo contraproducente, porque o tempo do banheiro, né? Que você vai no banheiro, claro, necessidade fisiológica, a gente tem que ir ao banheiro, né? Tomar muita água e tal. Mas isso, se é muito intenso, acaba sendo contraproducente, porque o tempo que eu vou no banheiro eu não consigo produzir. Eu não vou sair e voltar no banheiro com o meu notebook na mão, né? Não existe isso. Então, tudo também sendo dentro de uma base de equilíbrio. O equilíbrio é importante para tudo na vida. Sabe? Equilíbrio, controle emocional e humildade, nós chamamos de coisas importantes, né, para uma boa condução profissional e melhoria e sucesso na vida. Faça um cronograma semanal, vou mandar para vocês, né, a agenda está lá bem bonitinha, beleza.
O cronograma irá te direcionar para as atividades da semana e garantir que, ao final do mês, tudo que foi planejado foi concluído. Mas eu tenho que fazer esse acompanhamento diário. Eu não posso esperar um mês terminar para ver se realmente deu certo. Aí seria assim, sabe? Quase uma estatística probabilística, cara ou coroa. Vamos aí ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Calma. Excesso de otimismo é contraproducente. Vamos a esse acompanhamento diário. Eu tenho um dia, são 8 horas, então tá. Eu vou esperar o final do dia? Não. Eu vou acompanhando a cada hora, eu estou ali com a minha equipe. Sabendo separar entre acompanhamento da equipe e controle aversivo. São coisas distintas. O acompanhamento ele é producente e o controle aversivo sobre as pessoas é extremamente contraproducente. Inibe substancialmente a criatividade e a inovação. E ele espalha o medo no ambiente de trabalho. Monte o planejamento semanal e diário, nós já falamos bastante sobre isso, você não tem material aí na mão para fazer isso, né? E qual é o melhor tipo de agenda? Beleza, então assim, aqui tem alguns exemplos, tem a agenda física, tem o e-mail, o próprio smartphone, que a gente pode criar uma agenda no smartphone, ou seja, você vai usar aquilo que você acha que é mais tranquilo para você. Você pode fazer, ali não tem um calendário, né? O meu celular tem um calendário, eu nunca usei, tá? E esse do meu smartphone, às vezes eu posso algum lembrete, mas o uso da agenda tem que ser algo comum, tranquilo e prático, diário. Eu tenho a minha agenda, né? Então, assim, você pode ter uma agenda física, que elas vêm com vários modelos, tem agenda que já te ajuda. Ficamos aqui nessa parte, né, falando da agenda de papel, né, que é importante. Aí temos aqui essa matriz de priorização, que nós falamos sobre ela daqui a pouquinho, com mais tranquilidade. Algo também muito bom para usar a questão dos post-its, principalmente quando a gente a gente usa ai meu Deus, o painel, né, 3D, que você pode ir movimentando as atividades com o post-it. Vê muito nas empresas, então falando aqui não é nenhuma novidade para vocês, né? Que usa muito a atividade, a gente vai movimentando a atividade que está em cada post-it no painel 3D, de acordo com a evolução, até chegar no status, né? Que é fazer, fazendo e feito, né? O do, doing e done. Então, o que a gente chama de 3D. Então, é importante a gente ter, usar post-it. Se você corre o risco, você desconfia ou tem medo, sei lá, qualquer coisa, que você pode esquecer alguma atividade, prever uma coisa desse tipo, por ter muitas coisas para fazer, então é bom usar uns post-itzinhos, já colocar ali em algum lugar, né? São lembretes essenciais para o dia a dia, né? Tem pessoas que têm não sei se você já viu a tela do computador, né? As bordas, né? A parte negra, cheia de post-it. Eu acho isso extremamente natural. Portanto, que eu não esqueça as minhas coisas, que nada fique para ser feito, então pode usar de todos os artífices que sejam, claro, né? Admissíveis, inclusive, dentro da empresa. Não posso usar que sejam inadmissíveis. Usar a nossa tecnologia também é importante, né? Temos aqui alguns apps muito importantes que a gente volta aqui. O Trello é muito legal para a gente trabalhar com a questão de agenda. Né? Esse o Remember the Milk, né? Em inglês. E o Evernote, tá? O Dropbox também, que é muito utilizado. E o Hanit. Mas, assim, eu diria que os mais usados aqui desses 5 aqui, a gente usa muito o Trello e o Dropbox. Fazer o desses app, gente, é altamente producente, né? Para a gente ter assegurado tudo que a gente precisa fazer. Eu posso usar 2, 3? Pode, usa quando você queira, portanto que você tenha várias fontes, né? Agora mesmo o meu notebook aqui, ele deu uma trava, né? Aí, assim, se eu estou usando aqui somente o Trello, digamos, sei lá, não, a minha agenda, né? Que aquela agendazinha, manualzinha, beleza, lá do Excel. Aí, de repente, me trava. Aí passa uma manhã toda travada, ou deu um problema na minha máquina. Eu tenho lá também, lá no meu smartphone, eu tenho lá que eu baixei o meu Trello numa boa e tal, então vou usar o Trello e tal. Então é importante ter essas fontes para a gente nortear o nosso dia a dia de trabalho.
porque a gente precisa ter esse compromisso, né, com a gestão do nosso tempo de trabalho e a entrega dos resultados. Eu não posso desvencilhar uma coisa da outra. Eu tenho que ter o tempo de execução das coisas, seguir esse tempo, respeitando tudo isso, e tenho que estar comprometido com os resultados, certo? Então, assim, é importantíssimo isso. E façam uso, né, aquela coisa, use e abuse daquilo que realmente ajuda vocês a ter uma boa gestão do tempo. Se comprometam com o tempo de execução, se comprometam com os resultados e com o tempo de trabalho. Ah, mas pode fazer hora extra. Hora extra, nós já falamos na outra aula, ela tem duas faces. Ou um aumento da produtividade urgente, que surgiu, uma coisa nova, instantânea, ou má gestão do tempo. Então, muitas vezes eu fico no meu trabalho, porque tem muita coisa para fazer, porque, sei lá, foi muito bucho, aquela coisa. Não, nem sempre é isso. Isso pode ser produto de uma má gestão do tempo, que eu acabei não fazendo minhas coisas no tempo ideal, no tempo determinado, e agora eu vou ter que ficar aqui. Todo mundo foi embora, apagaram todas as luzes, só tem a minha máquina, eu estou sozinho, porque eu não gerenciei bem meu tempo de trabalho nesse dia e acabou que eu vou pagar por isso. Então, não é isso que se busca. Isso irrita, isso chateia as pessoas, a gente atua como agente desmotivador, inclusive, e não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente se mantenha motivado, comprometido e engajado. Motivado com nós mesmos, comprometido com a organização e engajado na equipe. Até aqui, bom, outros dois softwares bem legal, né? O próprio Excel, que eu vou fazer a agendinha aqui e mandar para vocês. Fazer uso e abuso do Excel, né? Nessa hora é importante eu ter um certo domínio do Excel, né? Porque ele vai me ajudando e tal. Eu posso colocar até fórmulas, né? Nas minhas atividades, de acordo com o tempo, e aí eu vou, então, usando essas fórmulas, estabelecendo valores para cada célula, né, com as fórmulas, e aí eu vou tendo lá na frente uma célula que nós chamamos de célula de referência, onde eu vou vendo o meu tempo já de gasto com as atividades, e eu posso ir acompanhando isso, vendo se realmente eu estou seguindo o tempo. Né? O momento de início, sei lá, e tal, para ver se não, de término de uma atividade, eu vou vendo, então, se eu estou dentro dos horários. Por isso eu tenho só que fazer essa comunhão entre a escrita dentro de uma célula e, claro, estabelecendo valores e fórmulas lógicas, né, do Excel. Vale nessa hora, no Excelzinho intermediário já me ajuda bastante nesse momento. E temos aqui o famoso MS Project, né? Que algumas pessoas falam que é um software para gerenciamento de projeto, e ele não é para gerenciamento de projeto. O Project, ele não gerencia o projeto, ele gerencia apenas, como nós já falamos aqui, né? O cronograma do projeto. Quem vai gerenciar o projeto é o gerente de projeto, né? Junto com a equipe. Então, o Project é muito bom para utilizá-lo para estabelecer as atividades, né? Colocar predecessores, sucessores, dependências, a gente vê onde a gente folga, onde a gente não desenha isso diariamente, mas existe todos os dias no nosso trabalho. As atividades críticas, né, são aquelas extremamente importantes, né? Então, elas devem ser maticamente estabelecidos os valores de tempo de execução, né? E eu preciso saber que nesse caminho onde elas estão, reside o caminho crítico do meu dia de trabalho, elas não podem atrasar, elas não podem sofrer atraso, porque elas colocam em risco, né, o alcance do meu projeto diário, que é a entrega das minhas atividades. Então, nessa hora, o MS Project ajuda bastante também. Então, fazer uso de tudo aquilo que me ajuda a gerenciar o tempo e me coloca em condições de entregar os resultados altamente producente. Aí tem aqui também o e-mail, né, o Gmail, o Outlook, eu posso usar os meus e-mails, favoritar, ou colocar como favorito mesmo, né, que eu vou lá, coloco a estrelinha, ou marco alguma coisa, ou separo aquele e-mail, ou e-mail muito importante, assim, aquela coisa, ou gente, eu posso compartilhar com outro e-mail que eu tenha separado justamente para isso, que eu vou nomear um novo e-mail, sei lá, que seja para receber esses e-mails são urgentes, e eu vou trabalhando com aquele outro e-mail durante o dia também, né, para identificar aqueles e-mails que trazem informações ou requisitos que são muito importantes. Como também eu posso usar o Outlook nesse mesmo sentido.
E será que eu consigo ter tempo para tudo? É preciso priorizar atividades na sua agenda. Então, ao passo que eu vou arrumando a minha agenda, também eu vou priorizando as atividades. Está lá cheia de atividades, mas tem aquelas que são de alta prioridade, ou muito importantes, e eu tenho que também colocar isso na minha agenda para mim me nortear melhor. E aqui o princípio de Pareto, né? Nós sabemos que, né, Valfrido Pareto, acho que era um italiano, se não me foge a memória, né? Ele estabeleceu a lógica do 80-20, né? E dentro do princípio de Pareto, diz que 20% do nosso esforço vai produzir 80% dos resultados. Imagina, então, quando a gente vai para o princípio de Pareto, eu vou dizer o seguinte, que 80% daquilo que eu faço só vai ter um resultado de 20% dos resultados. Então, eu tenho que saber onde estão esses 20% de esforço. E sobre ele, então, eu ter uma atenção maior, né? Que se fosse, vamos ver essa aqui falando na curva ABC, seria, né, os produtos da classificação A ou as atividades da classificação A, que são de alta prioridade, que são muito importantes. Então, a gente saber onde que está esses 20% do meu esforço, que vai me levar a 80% dos resultados. Claro que eu vou fazer tudo, mas eu tenho que ter mais atenção, colocar com prioridade na minha agenda, no meu e-mail, como seja, em todos os locais que eu utilizo, esses 20%, como assim, aquela coisa que fica o tempo inteiro, né, amarelo ali, piscante, chamando minha atenção. E aqui nós temos aqui, ó, a matriz, né, de priorização. Aí temos aqui a número 1. Vamos seguir a lógica matemática, né? A sequência matemática. Número 1. Atividades que são importantes, que estão ligadas com resultados, são urgentes, precisa ser feito com brevidade. Então, o que a gente faz? Faz imediatamente isso. Algo que é importante, está ligado com os resultados, e que é urgente, precisa ser feito, porque ela pode ter quase não seja feito agora, rápido, pode produzir um efeito negativo no sistema de gestão, então a gente faz imediatamente. Se a atividade dela é importante e não é urgente, eu vou planejar, então, a sua execução, para que ela seja feita o mais rápido possível. Se ela não é importante nem é urgente, eu delego. Eu não vou fazer, né, digamos assim, mas posso delegar para outra pessoa, porque nenhum ela fazer, porque aí eu não tenho que estar tão envolvido com ela nesse momento. Porque ela nem é importante e não é importante e é urgente. Então, outra pessoa pode fazer. Ela não está ligada aos resultados. Mas se ela não é importante nem é urgente, por que eu vou fazer isso? Eu vou eliminar. Porque não é importante, não está ligado aos resultados. Nem tem urgência de ser feito, então não tem por que fazer. Então, a gente vai lá e delega. Então, depois dá um acompanhamento bem direitinho nessa matriz, para você, então, e você pode desenhar essa mesma matriz no Excel e colocar aqui, né, as atividades, isso aqui até mesmo, digamos, semanal, diário, como vocês queiram, as atividades por ordem de importância e prevalência, né? Importante e urgente, importante e não urgente, não importante e urgente, e não importante e não urgente, né? Aqui tem essas colocações. É urgente e precisa ser realizado nesta semana, realizado hoje. Então, já pode até separar aqui o quadrado no meio, né, e dividir isso aqui. Não é urgente e pode ser feito em até um ano, e pode ser feito neste mês. E aí vocês vão seguindo bem direitinho aqui. Isso aqui é bem legal, essa matriz, e vai ajudar bastante vocês a ter uma gestão do tempo e entregar resultados altamente significativos. Alguns fatores que influenciam, né, as prioridades, prazo, né, tem em mente, né, prazo, a data de entrega de cada atividade, e aqui uma dica, né, programe a conclusão da tarefa para pelo menos 2 dias antes da data final. Isso quando é uma tarefa, digamos, que seja mensal. Se ela é semanal, um dia antes. Se ela é diária, 2 horas antes. Então, ter essa programação antecipada é importante para a gente não extrapolar o tempo desenhado para a entrega. Assim, a gente evita futuros contratempos. Resultado, dê prioridade ao que trará maior resultado.
Então, assim, aí e o restante eu vou desprezar? Não, eu não vou desprezar, mas eu vou dar prioridade àquilo que dá mais resultado, ou seja, que é mais importante. Quanto maior o nível de resultado, maior também o nível de importância, e vice-versa. Facilidade. Atribua características à sua tarefa, como fácil, médio e difícil. Será mais fácil a escolha das mesmas. Dica. Tome cuidado em deixar somente atividades mais complexas para depois. Aquilo que está muito complexo, eu deixo para depois, porque aí eu vou precisar de um conhecimento mais, alguma informação, ou algum artifício, enfim. Né? Mas aquilo que está mais acessível, que é mais pragmático, mais prático, né? E também é uma praxis, né, do trabalho diário, claro, eu vou executando de imediato. Dica também de priorização, né, no e-mail, criar regras para que você consiga organizar melhor os e-mails, né, falando sobre isso, né, categorizar os e-mails por prioridade, você vai estabelecendo vermelho, amarelo, com azul ou verde, como você queira, seguindo as cores do semáforo. Utilize o recurso acompanhamento para verificar o andamento de suas demandas, né? Então, é importante assim, essa atenção. Estou trabalhando, mas não é um trabalho de qualquer forma. Isso aqui é um trabalho padronizado, priorizado e organizado. Se não usar esses 3 termos, então eu começo a comprometer os resultados do meu trabalho, das minhas atividades. E aqui é um teste prático, né, que vai ficar aí para vocês fazerem depois. Nesse aqui vocês podem depois pegar pelo slide, vai estar para vocês fazer uma matriz no próprio Excel. Isso aqui é bem tranquilo fazendo no Excel. E evita os famosos ladrões do tempo, né? Ou seja, aquele que ali vem para roubar meu tempo. E aí vamos agora enfiar um alfinete na ferida, né? Redes sociais, celular, internet, interrupção. Ou seja, sabe aquelas... Então, tudo que vai roubar o meu tempo, vai ser um ladrão do meu tempo, eu tenho que evitar. Eu vou parar de usar redes sociais? Claro que não. Mas eu vou usar dentro de um equilíbrio. E no trabalho, no meu tempo de trabalho, nós usamos as redes sociais para aquilo que ajuda no meu trabalho. Minhas mensagens, meus amigos, os grupos, a família, namorado, namorada, mulher, esposo, como é que seja, tudo bem, eu vou responder, mas aí eu tenho que ter um tempo para isso. No momento do meu trabalho, eu uso as redes sociais para me ajudar na entrega dos meus resultados. Celular, ligação, a própria internet, né? Tá lá o frete livre lá no meu notebook, na minha máquina, CPU, como seja, então tenho que ter muito cuidado com isso. Como também as interrupções, tempo para o cafezinho, tempo para ir no banheiro, já falamos sobre isso. Muito cuidado com isso, que nós somos pagos para trabalhar, então vamos usar esse tempo para trabalhar. Eu não vou no banheiro? Vou no banheiro sim, mas eu vou ter cuidado com isso, né? Eu vou tomar um cafezinho? Vou, mas dentro dos horários e vamos dizer assim, ademais, né, eu vou trabalhar. Evite ser interrompido. Você imagina que você foi interrompido 15 vezes durante o seu dia e cada interrupção durou, em média, 10 minutos. Mas só foi 10 minutinhos, o cara me chamou e tal. Eu vou colocar aqui, nem 15, eu vou colocar aqui 6 vezes. Você foi interrompido durante o dia e cada interrupção consumiu 10 minutos. Ou seja, você perdeu 1 hora de trabalho. Em 1 hora de trabalho, a gente produz muita coisa. Então, essas interrupções é nada mais nada menos que um ladrão do nosso tempo. E temos que ter cuidado com isso. Certo? Tanto na questão de ser interrompido, como na outra ponta, interromper o outro. Né? Porque aí, quando interrompe o outro, aí pronto, aí ele e eu perdendo tempo, e a gente perde tempo preciosos que deveríamos estar produzindo. Né? Seja em um ambiente industrial, seja em um ambiente transacional ou administrativo. E as 3 formas de interrupções, por contato pessoal, ok, conversar, BBB, bambam, ao telefone e pela própria pessoa, quando ela resolve dar um cochilo na hora indevida, né? Pode ser não dormiu bem, não está se sentindo bem, ou a própria, que nem chamamos, vamos falar aqui, não é uma linguagem jurídica, né? Para ficar mais leve, né? Pela própria desídia. Estabelecer limites, grande parte das vezes a pessoa que interrompe não sabe que está prejudicando, por isso estabeleça alguns limites e explique por que não pode ser interrompido. Isso é claro, agora eu não posso falar que estou aqui envolvido com essa idade, a gente fala isso no horário do almoço, a gente fala isso no horário do café, você me explica, mas agora não dá. Não dá para ser aquele bonzinho educado, não, vou parar para dar atenção porque eu tenho que ser educado, não. Aí você é educado com as pessoas
e indelicado comigo, por exemplo, né, e acaba que seja eu e ela, não. Ser educado, ele significa ser claro e dizer, ó, agora não dá para a gente conversar, mas a gente pode ver isso no horário do almoço, a gente decide isso, né? Ou em momento da reunião, vamos levar isso para a reunião como uma das pautas e tal, mas não permitir que essas situações sejam um ladrão do nosso tempo. É famoso, né? LTBL, ladrões do tempo, bem longe, vai para bem longe, aqui está roubando meu tempo. Né? Eu, sabe, na hora que eu parei, também estou ali, mas na hora que eu vou fazer minhas coisas, eu gosto de realmente fazer. Não adianta ficar procrastinando, nós já vimos isso, que isso não vai levar para lugar nenhum. E aí temos aqui, por exemplo, isso aqui também pode ser feito, uma matriz no Excel, né? E colocar o famoso LTBL, ladrões do tempo, bem longe, né? Aí eu tenho aqui de segunda a sexta, e eu posso colocar aqui o que realmente para mim, digamos, diariamente, eu percebi, por exemplo, que foi um ladrão do tempo na segunda-feira. Reuniões improdutivas. Nossa, reunião improdutiva é um saco, né? Aquela coisa longa que não chega a lugar nenhum, que não teve resultado positivo e acabou só roubando o nosso tempo. Além de ela se estender muito, ainda não trouxe um resultado. Né? Aí eu vou lá e boto uma bolinha vermelha, o meu e-mail produtivo, WhatsApp, tem que ter cuidado, é bom, mas ele é uma faca de dois gumes, né? Ele é positivo e negativo, é o bem e o mal, tem que ter cuidado com isso, o celular, redes sociais, enfim. Eu vou colocando aqui essas 6 variáveis e vou então, estabelecendo durante a semana como que eles foram, então, LTBL ou não. Né? E aí vem aqui que o e-mail, ó, ele, durante a semana, só um dia que ele foi realmente produtivo, né? Mas ele roubou o meu tempo. Então, ou seja, eu não estou gerenciando bem os meus e-mails, a leitura dos meus e-mails e a troca de e-mails. Então, eu preciso rever essa questão. Isso no caso aqui, né, que é só apenas figurado. E aqui uma tarefazinha, reflita quais são os seus maiores ladrões do tempo e o que você pode fazer para eliminá-lo. Bem parecido com aquela que vimos lá atrás sobre procrastinação. São coisas práticas que precisam ser feitas para a gente tomar consciência do que está acontecendo e a parte dessa conscientização, a gente combater essas coisas que estão nos atrapalhando, nos prejudicando em relação à nossa vida no trabalho e à entrega dos resultados. Então, vimos aqui no terceiro módulo, né? Vamos fazer uma recapitulação. A questão dos ladrões do tempo, a necessidade de estabelecer prioridades das atividades, a necessidade de termos uma agenda, né, elencado as nossas atividades diárias, a importância de se trabalhar com o painel 3D, né, como combater a procrastinação, né, as questões voltadas para contra a produtividade. Então, tudo isso nós vimos aqui no capítulo 3, que deve ser, né, dado uma devida atenção. E aqui no nosso quarto módulo, vamos ver, então, conquistando produtividade no ambiente corporativo. Perfeito, vamos lá, então. E aqui, como produzir reuniões produtivas, né? Como é que eu posso impedir que as reuniões se tornem as vilãs do meu gerenciamento do tempo? Primeira coisa, a gente já coloca reuniões boas, produtivas, ela necessita ter uma pauta prévia. Não se vai para uma reunião sem uma pauta, isso não existe, para chegar lá e ficar lembrando o que precisa ser discutido, não. O bom líder, o bom condutor de reunião, ele tem sua pauta, essa pauta ela deve ser enxuta, diretamente, ligada com pontos objetivos, argumentar aquela importância do momento. As pessoas corretas devem ser convidadas, não adianta ficar chamando todo mundo para reunião, não. Aquelas que realmente elas precisam participar, que são contributivas, né? E que eu tenho gerenciar minha reunião para que ela aconteça em 30 minutos, que é o que a gente chama de tempo ótimo de uma reunião. Toda reunião ela vai ter só 30 minutos? Não. Eu posso ter reunião que é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e nós recomendamos que nunca, jamais, uma reunião ela passe de 4 horas. Quando ela chega a 4 horas, é aquela reunião que ela é muito ampla, uma grande discussão para a elaboração e início de um projeto, algo grandioso a ser discutido. Em Minas Gerais, reuniões diárias que elas não passam de 30 minutos, com uma pauta feita previamente, um bom planejamento, gerenciamento do tempo, com as pessoas realmente que são chaves para as discussões e contribuição com as tomadas de decisão. Como conduzir reuniões produtivas, nós já vimos aqui, antes de convocar qualquer reunião e ocupar o seu tempo e de várias outras pessoas, pense.
essa reunião é realmente necessária? Porque para não ficar aquele vício de reuniões, até mesmo diárias, que na verdade não são necessárias, se são necessárias, que elas sigam aquela estrutura. Planejamento, envolvimento de pessoas e pauta. Será que eu consigo resolver enviando um e-mail? Eu posso fazer por um e-mail? Não, necessariamente eu vou ter que reunir. E também de estar aquelas reuniões, vamos dizer assim, instantâneas, de 5, 10 minutinhos, que, claro, a gente utiliza nessa hora, né, os softwares, né? Aqui nós usamos um software que é até gratuito, Discord, a gente chama lá, eu preciso falar. Você abre lá o Discord, chama a pessoa, escuta ali 2, 3, 5 minutinhos e tal, deixa tudo claro para ficar melhor a discussão. Fechou a sala de reunião lá no Discord, é muito legal, que eu aconselho você estar usando. A gente usa aqui, é bem legal e é um software gratuito, não paga nada, inclusive. Ou na ponta lá, uma ligação telefônica. Eu gosto mais do Discord, acho melhor do que fazer uma ligação. A gente já vê, já se olha ali cara a cara rapidinho, discute alguma coisa urgente, um alinhamento rápido e tudo dá certo. Reuniões, se você não pode se livrar delas, então torne-as mais produtivas, né? Ou seja, se sim, sua reunião é realmente importante, faça com que ela aconteça de forma eficiente, né? Seja objetivo, uma reunião que ela realmente está alinhada com a necessidade do dia, um indicador que precisa ser movimentado, um comportamento que precisa ser incorporado ou eliminado, enfim, seja tudo muito objetivo. Reuniões, para ser produtiva, ela tem que ter uma objetividade. Definir horários, define um horário para o início e fim da reunião. Se coloca aqui uma reunião muito boa, é aquela que um horário bom, né, vamos dizer, para a reunião, é aquela que acontece ali entre 11 e 11h30 da manhã. Uma reunião que ela acontece às 11h30 da manhã, dificilmente ela vai passar meio-dia. Ou antes ela já vai resolver, as pessoas vão se apressar, já vão fazer suas colocações, já vão seguir. Porque vai dando meio-dia, horário de almoço, então todo mundo quer seguir para o seu almoço. Então, assim, é um horário que a gente coloca que é bom para fazer a reunião, porque ela se torna bem objetiva e bem producente. Todos estarão nesse horário? Não. Na verdade, no momento que não vai poder ser nesse horário. Mas quando a gente pode, a gente faz nesse horário, né? Entre 11 e 11h30, porque elas são altamente producentes. Caso tenha sido você quem convocou a reunião, assuma a liderança, né? É sua responsabilidade gerenciar o tempo. Então, quem convocou, então faz a pauta, o planejamento, convida as pessoas e gerencia com maestria, inclusive, o tempo de execução da reunião. Em média, o tempo ideal para uma reunião é de 30 minutos, como nós já acabamos de falar. Se você não pode se livrar delas, torne-as mais produtivas, ou seja, identifique as pessoas que são relevantes para aquela união. Um grupo menor de pessoas, composto apenas por quem realmente é necessário, estará mais focado para a tomada de decisão. Assim você economiza tempo. Então não adianta aquela reunião, um monte de gente. Não vai ser um brainstorm, não vai ser um brainwrite. Não é isso que a gente quer nesse momento, apenas uma reunião, né, para um acompanhamento, né, ou uma tomada de decisão instantânea, discutir o andamento de um projeto, uma melhoria focada, né? Ou até mesmo um incremento em um processo produtivo. Então, vamos trazer para essa reunião as pessoas que realmente estão envolvidas e que vão contribuir com os resultados. Se você realmente você não pode se livrar, então ter a pauta da reunião é ter muito importante, o objetivo, para que essa reunião está acontecendo. O ideal é que tanto a pauta como o objetivo da reunião ela seja enviado anteriormente para as pessoas. Quando elas vêm para a reunião, elas já sabem qual é o objetivo, já sabem a pauta, então elas já vêm já com as suas colocações preparadas. Isso ajuda muito para que a reunião ela aconteça de uma forma mais tranquila e mais objetiva e mais rápida. Então, assim, eu vou falar na hora. É o quê? É uma caixa de surpresa? É um amigo secreto? O que é isso? Não. Passa para as pessoas. Ó, vai ter uma reunião com esse objetivo, com essa pauta. Então, tragam suas contribuições. Então, você já vai lá, já busca uma informação. De repente, ele tem um relatório que vai ajudar, uma planilha, já leva. E aquilo tudo se torna muito dinâmico, muito rápido e altamente producente. Então, tudo que
fala em termos organizacionais, liderança, liderado, né? Então, essas coisas devem ser altamente compartilhadas de uma forma tranquila. Não temos nada a esconder. Concentre-se, ou seja, foque na reunião e aproveite o momento para tomar decisões importantes para a sua empresa, aquilo que é importante. Se você estiver no controle da reunião, solicite aos participantes que desliguem seus aparelhos de comunicação. É uma coisa assim, que a gente, às vezes, a gente fica meio sem jeito, mas é importante na hora da reunião. Gente, vamos ligar os nossos smartphones, ou tablet, qualquer coisa desse tipo. Só enquanto a gente tem a reunião, depois a gente volta, vocês voltam ao mundo real da tecnologia, das redes sociais, mas vamos aqui então nos centrar na nossa reunião para que sejamos mais focados e sejamos mais eficientes e produtivos. Então é muito importante, né? Ter essa coragem, né? Isso faz parte da liderança, faz parte de acordos, né? Firmado entre as partes. Gere ações, ou seja, uma reunião produtiva é aquela em que são gerados planos de ação a serem executados pela equipe. É assim que as melhorias são promovidas. Uma reunião, você coloca tudo lá no papel, define tudo, aquele monte de coisa, e depois não tem plano de ação, foi tempo perdido, né? Ou seja, não adianta a gente ter só iniciativa, que eu volto naquele ponto que eu falei, tem que ter acabativa. Eu inicio a minha reunião, a gente desenho que precisa ser feito, e aí agora precisa ação para que aquilo aconteça. Essas ações têm que estar voltadas para o objetivo que a reunião propôs, tendo esse objetivo como uma ligação em termos organizacionais, como também ela deve estar voltada para as medidas adequadas ou uma linguagem mais, vamos dizer assim, gerencial, aos indicadores relacionados àqueles objetivos. Então, eu tenho a reunião, eu tenho as decisões, as ações a serem tomadas, essas ações ligadas ao objetivo, e esse objetivo, depois de alcançado, ele vai, então, movimentar o indicador. Em uma linguagem linear, uma colocação geral, tendo que as reuniões, elas acontecem para, em última análise, ou lá na ponta, ela movimentar os indicadores organizacionais, sejam indicadores operacionais, de processo, ou os famosos KPI, que são os indicadores-chave de processo, aqueles que são altamente significativos para a organização e estão ligados diretamente com a estratégia e a competitividade do negócio. Faça o registro das reuniões, é bom elaborar uma ata, um documento parecido, o que foi discutido, as decisões tomadas e o que se espera em termos de resultados dessas decisões que foram tomadas, inclusive no nível coletivo. Se é uma reunião, então todos participam, todos contribuem e todos devem se comprometer com os resultados. Líder e liderados. E depois fazer um resumo dos pontos-chave, ou seja, ao final, né, passe rapidamente pelas decisões tomadas na reunião para que os participantes saiam com os pontos em mente. Ou seja, é bem aquilo que eu fiz aqui agora, ou seja, uma recapitulação de tudo, daquela reunião. A reunião teve esse objetivo, essa pauta, e tomamos essas decisões que precisam agora ser nutridas por ações práticas com vista ao alcance do objetivo central da nossa reunião. As pessoas saírem da reunião com isso em mente. Não, é isso que foi decidido, tem que fazer isso para alcançar aquilo. Beleza? Ótimo. Vamos seguir. Boas práticas para conduzir a reunião. Né? Antes da reunião, verifique se o objetivo é claro, o plano de trabalho está definido, se a duração está prevista, os participantes necessários foram convidados e a logística da reunião está assegurada. Muitas vezes você precisa fazer pessoas de outros locais, ou de outra unidade. Como é que é isso? Se já foi estruturada essa locomoção. Muitas vezes uma reunião ela precisa ter uma água ali e tal. Se for precisar água para os participantes, um cafezinho. Né? Se muitas vezes é uma reunião de 2 horas, vamos ter ali um minutinho para, sei lá, mastigar alguma coisa, algum sorvete, coisa do tipo. Ou seja, em termos logísticos, deve estar tudo bem estruturado. E ao começar a reunião, apresentar o objetivo, lembrar as regras da reunião e definir as funções. Isso tudo deve ser seguido regiamente, para que tenhamos reuniões produtivas. Durante a reunião, questione os participantes, incentive a participar das discussões. É importante estar ali, então participa. Fala, dá voz para as pessoas. O líder, ele não sabe tudo, muitas vezes ele não sabe nada.
Na verdade, nós, seres humanos, não sabemos nada. Nós aprendemos uns com os outros. A gente tem que ter essa tranquilidade, né, nesse momento. Então, dá um momento para que as pessoas falem, que elas evoquem, né, aquilo que elas trouxeram para, em termos de contribuição. Manter o foco na reunião, sabe se o objetivo é esse. Então, não vamos... o objetivo é uma melhoria focada, vamos dizer assim, a customização de um processo, um novo serviço de atendimento ao cliente. Então, aquilo que está na reunião, então, é a discussão. Se eu quero falar sobre o questionamento do cliente, eu não vou me voltar para o fornecedor. Cada coisa no seu tempo, para que tenhamos reuniões produtivas e no menor tempo possível. E, ao final, repassar as decisões tomadas, definir os responsáveis por cada ação, né? As ações elas não acontecem no vento do nada, tem que ter alguém que vai agir sobre isso. É ação e reação, praticamente, né? Trazendo a física para nossa discussão nesse momento. E, né, no mínimo, agradecer aos participantes, né? Isso é muito importante. E uma última dica, ter uma comunicação assertiva, ser claro, ser direto, ficar com enrolação. Eu vou ser aquele cara super sério, né? Um George W. Bush, não é isso, né? Mas também eu não vou ser o bobo da corte, um equilíbrio, uma cordialidade, uma tranquilidade. Então, naquele momento, realmente aprazível e ser extremamente objetivo, com uma comunicação assertiva, um tom de voz tranquilo, né? Ficar muito atento à questão da dicção, à questão do volume da voz, muito atenção também os jargões, né? As colocações do senso comum. Tem muito claro que nesse momento aqui nós estamos em um momento de um diálogo, uma discussão gerencial. Então, vamos falar, então, de coisas gerenciais, né? Alinhando tudo isso à estratégia da organização. E aí, aqui, cada vez mais os profissionais estão sobrecarregados, sabe por quê, né? Ou seja, não sabem delegar tarefas. Delegar é importante, né? Sabe que a gente sempre fala que o bom líder é aquele que produz outros líderes. Líder forma líderes. Então, delegar tarefas é extremamente importante. Tarefa, né? Uma tarefa prática para delegar, está aqui para vocês. Qual tarefa você fez ou está fazendo que você poderia delegar para outras pessoas? Existem coisas que não é própria do líder, então ele delega, mas ao passo que ele delega, ele acompanha as pessoas, né, nessa delegação, quando ele delega essas tarefas. Quem delega conhece suas prioridades, ou seja, é preciso administrar o tempo com eficácia, priorizar e investir o tempo em atividades com maior potencial de retorno. Quando se diz sim para tudo, então, prioridades não são definidas, as verdadeiras responsabilidades e atribuições não são realizadas. Eu não tenho que estar dizendo sim toda hora para todo mundo. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou, vamos dizer assim, o grande, né, bonzinho, o irmão Dulce. Não é isso. Aqui está falando de questões organizacionais. Haverá momentos e chegam vários momentos que eu tenho que dizer não a algumas coisas. É um não prejudicial? Não. É um não positivo para que um momento que eu tenho que me contrapor a algumas coisas, né? Contestar algumas coisas necessárias para que a gente consiga avançar. O sim nem sempre ele será benéfico. Confie e aprenda a delegar, ou seja, isso demonstra responsabilidade, né? Mostrando que você é um profissional comprometido com os resultados e que sabe definir prioridades e dividir funções. Então, vai dividindo, vai envolvendo as pessoas. É importante o envolvimento das pessoas para o alcance dos resultados. Envolvam as pessoas. Envolvam as pessoas. Deixem elas se sentirem comprometidas, se sentirem realmente fazendo parte da equipe. Elas têm muito a contribuir até com coisa que a gente nem imagina, né? Qualidade. As pessoas que querem ter o controle de tudo, muitas vezes entregam resultados incompletos e sem qualidade. Então, assim, não dá para querer fazer tudo. A gente faz aquilo que é a nossa parte, os demais a gente vai delegando para as pessoas, para o meu colega do lado. Eu vou, então, ali realmente estabelecendo um clima de equipe, né, participativo com todos. E o equilíbrio.
demonstrar que você consegue controlar suas demandas, né? Ou seja, dividindo tarefas e ocupando sua agenda e seu tempo para atividades que realmente necessitam que sejam realizadas. Então, manter esse equilíbrio está aquilo que eu preciso fazer, o que eu posso é importante, aquilo que eu não consigo, o que não é da minha alçada, o que eu posso passar para a minha equipe, para o meu colega do lado, a gente vai, então, dividindo isso, claro, e fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Jamais delegue sua responsabilidade, pode ser fatal. Aquilo que é minha responsabilidade, que realmente é meu, que eu tenho que fazer, eu reconheço como sendo inerente a mim, eu não vou delegar para o outro. Seria assim, eu terceirizar a minha responsabilidade. Isso pode ser fatal. Muitas vezes, assim, a pessoa ela não é promovida, né, por uma questão de que ela não consegue assumir as coisas que realmente são inerentes a ela. Isso pode ser prejudicial na hora de uma promoção, porque ela pode estar delegando para a terceira aquilo que realmente é inerente a ela, como se fosse assim, uma atitude de se afastar daquilo que realmente para ela é responsável. Ou na outra ponta, ela pode ser aquela pessoa que ela é altamente centralizadora e ela não consegue delegar para outras pessoas aquilo que deve ser delegado. Aí chega o momento de uma promoção, por exemplo, ela não pode ser promovida porque ela não criou outros líderes, ela não estabeleceu substituições para ela. Então, ela não pode sair daquele posto, porque não tem quem faça nada daquilo que ela faz, porque ela não ensinou, porque ela não compartilhou, porque ela não delegou. Então, assim, novamente a gente volta para o equilíbrio. O equilíbrio é a base de todas as coisas. Lidando com imprevistos, né? Ou seja, com tanta pressão e prazo no ambiente corporativo, é natural que imprevistos aconteçam. Claro, tem que estar pronto para imprevisto. E para cada imprevisto ou risco, né, que a gente vê lá quando a gente volta para a gestão de projetos. Né? Não, a ISO, né, 9001/2015, ela já traz, né, essa questão do risco, né? Ou seja, que agora a gente sabe que o risco ele é inerente e ele pode acontecer a qualquer momento. O importante para nós é mantermos uma atenção alerta com mecanismos e ferramentas para mitigar os riscos, ou quando ele aparecer, então, como lidar com ele e neutralizá-lo, evitando que ele se torne algo prejudicial. Monitorar os riscos, né, de antecipar com contratempos, por meio de ferramentas, por meio de discussões, sabendo que ele pode acontecer em qualquer momento, ele é um evento inesperado, mas ele pode acontecer, então é importante, já temos mecanismos de combate ou de mitigação ao risco. Estabelecer uma boa matriz de risco também é muito importante, né, e como nós vamos, então, trabalhar com essa questão do risco, né, temos lá uma ferramenta que é bem legal para a gente trabalhar isso, que é a famosa MEA, né, que vocês conhecem muito bem, que é o método de análise dos modos e dos efeitos da falha, ou seja, como é que a falha pode acontecer e se ela acontecer, quais são os efeitos que elas tomarão dentro da organização. Então, a FIMEA ajuda muito a gente a trabalhar essa questão de uma forma bem proativa com a matriz de risco. Reservar um tempo para situações inesperadas, né? Ou seja, pensar, né? O líder ele precisa um momento para ele pensar estrategicamente, pensar o futuro, claro, sem se desvencilhar do presente, nem se esquecer de lições aprendidas do passado. Sabe, fazer essa conjugação passado, presente e futuro e pensar as possibilidades, né? Os caminhos para resolução de problemas futuros em relação a eventos inesperados que se configuram como riscos para o alcance da estratégia, entrega dos resultados, né, e os objetivos organizacionais. Manter calma, nessa hora é muito importante, né? O controle emocional é a base também para nós termos cuidado. Dentro do ambiente organizacional, nós agimos pela razão, não há espaço para a emoção nesse momento, é a razão mesmo, mas tudo com muita calma, né? Evitar aquele momento do calor das emoções, né? Aquele é um momento assim de, vamos dizer, quase que de inconsciência atitudinal, e nós temos que estar atento a isso. Ser flexível, né? Seja flexível e abuse da criatividade, ou seja, você já ficou de frente com a situação que aparentemente não tem solução, nessa hora vale a criatividade. Vale também a flexibilidade também de ouvir pessoas e absorver alguns insights, né, exteriores.
Então, podemos entender aqui, né, esse último ponto aqui, né, com a flexibilidade e a criatividade como o último ponto da nossa discussão. Voltando agora para a sala de aula. Volta lá e vamos, então, estou aqui novamente, né? Então, esse foi o nosso material de discussão, né? E agora eu quero ouvir de vocês. Temos aqui ainda 5 minutinhos, consegui cravar como deve ser, né, Sandrine? 10h25, terminei o material, então nós vimos aqui nesse quarto módulo, né, sobre a questão das reuniões, os riscos dentro do ambiente corporativo, a performance e a postura esperada do líder, também dos liderados, diante de situações de riscos, eventos inesperados, como deve ser o comportamento, a importância do equilíbrio emocional, da razão, né, e o uso e abuso de apps e software que nos ajudam a entregar resultados e manter uma excelente gestão do tempo. Estou aqui um chat aberto, né? Se alguém não quer falar aqui, aí falar no chat, é bem importante. A gente ter essa ideia de como é que ficou, eu preciso saber como é que ficou o assunto para vocês, se ficou claro, então sabe, isso aqui não ficou claro, não ficou tranquilo. Lembrando que eu vou mandar para a Sandrine, né? Vou fazer isso ainda hoje, tá? Mandar os materiais, tudo direitinho para vocês trabalharem essas questões. Aqui a Amanda Minar, muito obrigado pelo ensinamento. Amanda, eu também agradeço, né, por você estar aqui conosco. Vamos seguir, né, em outros momentos para a gente aprender e ensinar. Gente, então eu quero agradecer a vocês por mais momentos aqui, né? A gente está aqui junto, compartilhando conhecimento, a importância, né, da gente estar compartilhando conhecimento. Eu peço a vocês, assim, encarecidamente, que tudo que vocês aprendem na vida, não só aqui, mas na vida, compartilhem o conhecimento, porque o conhecimento só tem valor se ele for disseminado. Então, ensine para as pessoas, ensine para a equipe, ensine para o colega do lado, tudo que vocês aprendem em relação a termos de construção de trabalho, de vivência de trabalho e melhoria, né? Enquanto profissionais, que isso é muito importante para que o conhecimento de vocês seja valorado. Então, meu muito obrigado, Sandrine, mais uma vez. Obrigada, Sandra. Me coloco à disposição, quando precisar, estou aqui. Obrigada, Sávio. Obrigada a todos. Eu vou pedir para a Milena mandar ainda hoje, né, a pastinha zipada com os materiais para ele. Façam os exercícios. E muito obrigado a todos e até o próximo. Tchau, bom dia, Tchau, felicidade, bom trabalho, saúde para todos. amém.